Sabe qual que é o segredo das pessoas que ficaram ricas no Brasil? E antes que você fale pra mim, Neto, elas ficaram ricas porque acertaram na ação da moda, investiram na criptomoeda que explodiu, ou se não porque são herdeiras. Não, se você pensa dessa forma, você está completamente enganado. Na verdade, eu tô falando mesmo de um número que a maioria das pessoas nunca vai atingir. E sabe o que é o pior de tudo? Elas nem sabem como chegam lá. E o número que eu estou falando seriam 100 mil reais. E se você, assim como a maioria dos brasileiros, ainda não tem essa quantia investida, eu preciso te falar algo que ninguém nunca te contou. O que te impede de verdade não é falta de dinheiro, mas sim o que acontece depois desse número. E quando você atinge os seus primeiros 100 mil reais, algo muda e vai muito além da matemática. É algo que muda na sua cabeça, na sua segurança e na sua relação com o dinheiro para sempre. E nesse vídeo eu vou te falar 3 coisas sobre investimento que vão te virar de cabeça para baixo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o terceiro ponto é o que vai mudar de verdade. E eu vou te provar, hoje com números e simulações concretas, o porquê seus primeiros 100 mil reais é de longe o trecho mais difícil, porém é o mais importante da sua jornada financeira. E eu vou te explicar hoje o porquê que é tão difícil chegar lá. E não é tão óbvio assim igual você tá pensando. Eu vou te contar o que acontece com o seu dinheiro depois que você cruza esse marco e isso vai te deixar impressionado. E eu vou te ensinar o que você pode fazer agora, ainda hoje, para você poder encurtar esse caminho. Então se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo. E se você já me acompanha, você sabe muito bem que a gente fala de investimento de verdade, sem enrolação. No próximo bloco, eu vou te mostrar uma simulação real que vai mudar completamente a forma pela qual você enxerga o tempo e o dinheiro. Então já faz o seguinte, já deixa o seu like, não pro vídeo, mas para fortalecer a ideia de que você vai chegar nos seus primeiros 100 mil reais. E me conta aqui nos comentários, você está mais perto do começo ou do final dessa jornada? E claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora no canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui eu posto vídeo toda semana que pode literalmente mudar sua vida financeira para sempre. Então vamos ao ponto, por que diabos é tão difícil você juntar os seus primeiros 100 mil reais? Existem 2 motivos e o segundo deles vai te pegar de surpresa. O primeiro é bem simples, porque no começo você não tem capacidade de investir muito. Faria sentido? Porque pensa comigo, quem acabou de entrar no mercado de trabalho, está começando a ganhar dinheiro agora, tem conta para pagar, mora com os pais ou ainda tem que pagar aluguel e quase não sobra nada para investir. Eu lembro exatamente quando eu comecei a trabalhar, porque o primeiro salário que eu recebi, eu já separei 30% para investimentos. Pareciam muito em termos de percentual, mas eram só 300 reais. Aí a gente faz a conta, investindo o equivalente a 300 reais por mês, com uma rentabilidade média de 10% ao ano, que é uma rentabilidade razoável, levando em consideração a taxa básica de juros dos últimos 10 anos, você precisaria de 13 anos para chegar em 100 mil reais. Se você aumentasse seus aportes para 600 reais, esse tempo já cairia para 8 anos e 9 meses. Agora, aportando 1.000 reais por mês, você levaria em torno de 6 anos. Ou seja, o quanto você investe importa muito no começo, e a gente já vai falar sobre isso. Vamos falar do segundo motivo, que é o que pouca gente entende de verdade. Os juros compostos demoram um pouco para acordar. Você já ouviu a história de que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo? É a mais pura verdade, só que ninguém te conta que eles são bem lentos no começo. Porque olha para esse exemplo, se você investe o equivalente a 300 reais com uma rentabilidade média de 10% ao ano, no primeiro mês você tem o equivalente a 302 reais, no segundo mês 607 e no final do primeiro ano você tem o equivalente a 3.800 reais. De forma geral, 3.600 vieram de aportes e 162 vieram de juros. Parece bem pouco, né? E é pouco, porque os juros compostos só ganham força depois de um bom tempo. Olha só que interessante, são necessários 14 anos para que o retorno dos juros supere o valor que você investiu. Pois é, exatamente 14 anos. E calma, porque isso não é derrota, mas sim a natureza dos juros compostos. Eles não correm, eles caminham firme e cada vez mais rápido. Mas é exatamente aqui que vem o pulo do gato. Sabe quando você vai empurrar uma pedra enorme, montanha acima? É bem cansativo, não é mesmo? Porque você empurra, soa, se cansa e parece que ela não sai do lugar. A pedra é pesada porque a gravidade joga contra você. Agora imagina que você finalmente chegou ao topo e essa pedra começa a descer sozinha. É o que acontece quando você chega nos seus primeiros 100 mil reais investidos. Os juros compostos param de ser seus rivais e passam a ser seus aliados. A gravidade da matemática financeira começa a finalmente trabalhar a favor de você e não contra você. Deixa eu te mostrar com números reais o que acontece. Uma pessoa que investe o equivalente a 300 reais por mês com uma rentabilidade de 10% ao ano leva quase 14 anos para alcançar os seus primeiros 100 mil reais. Agora, dos 100 mil reais para 200 mil levariam quase 6 anos, menos da metade do tempo. E de 200 mil para 300 mil reais levariam em torno de 3 anos e meio. Agora, de 900 mil para 1 milhão de reais levariam em torno de 1 ano e 1 mês. Você conseguiu entender o que está acontecendo aqui? O primeiro milhão levou em torno de 34 anos e 9 meses para ser construído. Já o segundo milhão, você levaria apenas 7 anos. Porque agora você já tem um exército trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem dormir, sem reclamar e sem pedir aumento. Em termos matemáticos, 100 mil reais
reais representa 10% do seu primeiro milhão. Em termos de tempo, 100 mil reais, dependendo dos seus aportes, representam 40% para você chegar até o seu primeiro milhão. 40% para atingir 10% da meta. Isso já diz tudo. Por isso mesmo que Charlie Munger, o brilhante sócio de Warren Buffett, que faleceu recentemente, dizia que para você ficar rico, o primeiro passo é você encontrar uma forma de você juntar os seus primeiros 100 mil reais. No caso dele é em dólar, mas a lógica é exatamente a mesma. Cruze essa linha, o resto fica bem mais fácil. Agora que você entendeu o porquê que os 100 mil reais são tão importantes, vem a pergunta que está passando pela sua cabeça. Tudo bem, mas como que eu chego lá mais rápido? Eu não tenho mágica para te vender, eu tenho a verdade. E muita gente prefere a mágica porque a verdade dá muito mais trabalho. Existem duas formas de você acelerar esse processo. A primeira delas seria gastar menos. Isso não significa abrir mão de tudo e viver como monge. Significa você entender para onde está indo o seu dinheiro. Porque tem muita gente que ganha 5, 10, 15, 50 mil reais por mês e gasta tudo e não deixa nada para investir. Se você se identificou com isso, não se julgue, se ajuste. Porque o orçamento é o começo de tudo. Mas tem um limite de até onde você pode cortar gastos. Você precisa comer, vestir, morar e viver. Então só economizar não é o suficiente para a maioria das pessoas. Aí vem a segunda forma, que na minha opinião pode ser ainda mais poderosa. Seria você ganhar mais, fazendo uma renda extra, uma habilidade nova, um projeto paralelo, um freelance, um negócio pequeno, qualquer coisa que traga dinheiro além do seu salário fixo. E que você use para investir, não para você aumentar o seu padrão de vida. Isso foi o que aconteceu comigo e com muitas pessoas que eu acompanho. E tem um detalhe muito importante aqui. Quando você recebe um aumento, um bônus, uma promoção ou até mesmo o seu 13º salário, esse dinheiro jamais pode ser gasto porque ele pertence ao seu futuro. Invista antes de você adaptar o seu estilo de vida. Esse hábito sozinho pode fazer você chegar nos seus primeiros 100 mil reais muito mais cedo. Aliás, falando em anos, imagina você aumentar o seu aporte de 300 para 500 reais. Sabe quanto você economiza na sua jornada até o primeiro milhão de reais? 5 anos, só por você ter guardado 200 reais a mais por mês. São 5 anos de mais liberdade, mais saúde, mais bem-estar, tanto para você quanto para quem você ama. Ok, você já está aumentando seus aportes. Agora vem a segunda alavanca que faz você aumentar tudo. Seria a rentabilidade. E agora eu vou te mostrar um número que vai te assustar. De um jeito bom e de um jeito ruim. Vamos comparar 3 cenários dos mesmos 300 reais de aporte todos os meses. No primeiro cenário, você deixa tudo na poupança, considerando que ela renda 7% ao ano. No segundo cenário, você tem uma carteira bem moderada, rendendo 10% ao ano. E no terceiro cenário, você já tem conhecimento, estratégia e consistência. E a sua carteira passa a render 15% ao ano. Com uma rentabilidade de 7% ao ano, para você chegar no seu primeiro milhão, demoraria 44 anos e 2 meses. Com 10%, 34 anos e 9 meses. Com 15%, 26 anos e 4 meses. São quase 18 anos de diferença entre você deixar na poupança e investir com inteligência. Eu não tô falando para você fazer milagre e nem para você apostar em nada maluco. O que eu estou falando é para você aprender a investir corretamente, montar uma carteira diversificada e entender os ativos que fazem sentido para você. Porque a diferença entre 7 e 10% pode parecer pequena. São 3 pontos percentuais. Mas pensa no Egito Antigo há 4.500 anos atrás. Uma economia crescendo 3% ao ano por todo esse tempo seria do tamanho de uma Via Láctea. Parece absurdo, né? E esse é o poder dos juros compostos. E tem mais uma coisa, porque no Brasil a inflação não perdoa. Quem fica na poupança por alguns períodos literalmente perde dinheiro. O baú está enchendo de água, mas o furo está embaixo. Então buscar rentabilidade de 2 dígitos de forma consistente e inteligente não é ganância. É uma questão de necessidade. Aqui vem um detalhe, porque no começo da sua jornada a rentabilidade não é mais importante. Os aportes é que mandam. Com um montante pequeno, os juros compostos fazem pouca diferença. Mas conforme seu patrimônio cresce, principalmente depois que ele ultrapassa a barreira dos 100 mil reais, a rentabilidade vira o seu motor principal. E quem tiver o motor mais potente vai chegar muito mais longe. Aqui vai o desafio que eu vou te deixar hoje. Pega o que você investiu esse mês e tenta aumentar em qualquer valor. Pode ser 50, 100, 200 reais. Qualquer coisa a mais já muda o jogo no longo prazo. E se você ainda não começou, já começa agora. Não quando ganhar mais e não quando você terminar de pagar sua dívida. Agora. Porque a diferença de quem chega nos 100 mil reais não é sorte, é decisão. E você já tomou a sua só de ter assistido até aqui. Se esse vídeo te ajudou, me faz um favor. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser aquele amigo que acha que investir é coisa de rico e pode ser um familiar que ainda guarda dinheiro no colchão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.